Fechando a parte das atividades, pessoal, a gente vai conversar um pouco agora a respeito do nosso livro de notas, né? Livro de notas, ou boletim, ou as notas aqui mesmo, como pode chamar aqui. Em inglês, ele se chama o Grade Book, né? Então, Grading Book, né? Então, seria aquele livro onde a gente vai lançar as notas dos alunos. É um recurso que ele é bem poderoso aqui dentro do Moodle também, né? E bastante útil para a gente, para podermos definir, né, as notas dos alunos para que o aluno ele não faça atividade, que a gente não tenha aquele trabalho de ficar imaginando, né, criando um diário de como que a gente vai calcular ali as notas dos alunos, né? Então, nós temos aqui o nosso curso com várias atividades e aqui, se a gente acessar aqui então a parte de notas, a gente já vai visualizar algumas coisas aqui, como o relatório de notas, aqui os participantes, então as notas que foram conquistadas aqui por alguns alunos, né? E aqui a gente tem algumas configurações então que a gente pode realizar no nosso livro de notas. A parte de escalas aqui, né? Então escalas que já estão pré-definidas aqui dentro do Moodle e que nós podemos utilizar. Parte de letras aqui, né? Então essa parte de letras semelhante àquela escala americana, né? De nota A, B, A menos, B, B menos, até a letra F. E a gente poderia até alterar isso aí para poder abrasileirar isso aí um pouquinho, né? Então colocar o SS, o MM, MI, por exemplo. Parte aqui de importação e exportação. Então a gente pode aqui, né, importar e exportar as notas do nosso curso aqui utilizando essa ferramenta. Por enquanto, não vou trabalhar com vocês a parte de importação e exportação. Isso aí fica um pouquinho para depois. Tá bom? Vamos continuar aqui a visualização. Então aqui nós temos o nosso diário aqui, né, com as notas dos alunos. Como é que a gente faz então para realizar algumas configurações, né, nas notas do nosso curso? A gente vem aqui nessa parte de configurações. No momento que a gente vier aqui na parte de configurações, todas as atividades que a gente tiver criado aqui, né, elas, se elas valerem nota, né, isso aí é importante, elas já vão constar automaticamente aqui, né, nessa nossa configuração aqui, e vai caber a nós depois a gente organizar a forma como nós queremos que isso vá funcionar. Então, olha só, a gente tem um questionário aqui do Pulp Fiction que vale 10 pontos, a gente tem aqui outras atividades, né, que valem 100 pontos, mais um questionário aqui que vale 10 pontos. Aqui embaixo a gente tem uma prova substitutiva, que depois eu vou conversar com vocês nas próximas aulas, né, como a gente fazer aqui para poder elaborar uma prova substitutiva, bem como também na parte de questionários, né, elaborar questões de tipo A e tipo B. Isso na verdade eu já até mostrei para vocês, né? E aqui a gente pode organizar as nossas notas. O que a gente pode fazer nesses tópicos aí de organização? A gente pode fazer um cálculo das notas, né? Então aqui, por exemplo, se a gente for pegar, olha só, o somatório das nossas notas aqui ele está dando 330. Então 330 não é uma nota daquelas, né, com múltiplos de 100, né, que a gente costuma usar normalmente em cursos, na escola. Então normalmente o aluno ele tira 10, ele tira 100, né? 330 não é uma nota muito fácil de ser compreendida, né? Então o aluno que, por exemplo, tiraria 165 para ser aprovado, né, se o aproveitamento ideal dele fosse 50%, então é uma coisa meio esquisita. Então, nas próximas aulas eu ainda vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder transformar o somatório dessas notas aqui em uma nota ali que seja um múltiplo de 10. Então 10 ou 100 ou 20 ou 50, o que você preferir. Se isso te agradar, não tem problema. Normalmente as pessoas que dominam o Moodle de forma básica, elas costumam fazer com que o somatório dessas atividades todas aqui, né, ele dê 100 aqui embaixo. Então, é uma opção. Se você não tem tanto domínio na parte de fórmulas, né, para poder fazer isso, é interessante fazer isso. É uma alternativa que é viável e é adequada para poder, então, apresentar as notas para os alunos. Como eu falei para vocês, né, à medida que a gente vai criando atividades que valem notas, essas notas elas vão sendo lançadas aqui dentro da planilha e aí a gente vai poder, então, ter essas notas aqui ou obtidas automaticamente, ou a gente lança manualmente as notas aqui dentro dessas, as notas referentes a cada aluno, né? Então a gente vai lançar as notas para cada aluno relativas a cada atividade dessas aqui. E aí a gente pode também adicionar novos itens de nota, né, como por exemplo, participação. Participação é algo que eu não tenho uma atividade no Moodle para poder
lançar, né, aferir, lançar a participação por parte de um aluno. Então eu posso lançar manualmente esse quesito participação e eu mesmo lançar essa nota de participação para os alunos. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, olha só, a gente tem aqui, de forma descategorizada, né, essas atividades aqui. 1, 2, 3, 4, 5 atividades. E aqui a gente tem uma atividade categorizada, né, que seria a prova substitutiva. Então eu vou adicionar uma categoria para poder pegar esses dois questionários aqui. Então vou adicionar categoria, vou colocar aqui questionários. Vou abrir aqui um pouquinho. Né? E não vou mexer por enquanto nisso aqui. Vou deixar essa categoria como sendo o somatório das notas. Então, se eu tenho 10 questionários, cada um vale 10 pontos, a gente vai ter um somatório, então, né, com nota máxima 100. Vamos salvar aqui, então, as mudanças. E aqui, olha só, eu já tenho, então, a categoria questionários aqui. E aí eu preciso, então, pegar esses questionários e colocar dentro dessa categoria. Como é que eu vou fazer isso? Clicando nessa setinha aqui. Cliquei nessa setinha, ele vai abrir para mim essa janelinha. E aí, olha só, abaixo de questionários eu tenho essa caixinha cinza aqui. Então eu estou com questionários selecionados, né, e eu pretendo colocar então questionários dentro dessa caixinha. E aí eu vou clicar aqui então. Cliquei dentro dessa caixinha. E aí, olha só, questionários aqui já veio para cá, né? Questionário Pulp Fiction. Vou pegar outro questionário aqui do Django e vou colocar ele aqui embaixo do questionário Pulp Fiction. E aí, como resultado, olha só, eu tenho esses dois questionários aqui dentro dessa categoria. Eu posso reorganizar essas categorias clicando aqui, né, e colocando essa categoria aqui um pouquinho mais para cima para poder organizar ela melhor. Né, e aí aqui no meio ficar então essas 3 atividades aqui. E eu vou adicionar outra categoria e vou colocar aqui, por exemplo, outras atividades. E aí, configurações, vou mantê-las da mesma forma e vou salvar aqui então. Salvei aqui. E aí eu vou então jogar essas outras atividades aqui que valem 100 pontos para dentro dessa categoria outras atividades. Cliquei aqui. Então eu vou jogar aqui para dentro de outras atividades. Mais um aqui. Outras atividades. E vou pegar essa última aqui e vou jogar para dentro de outras atividades. Então, olha só, aqui a gente conseguiu, então, dentro aqui das notas do meu primeiro curso, organizar essas notas em 3 categorias. Isso aqui é simplesmente para organização, pessoal, né? Para a gente poder deixar a coisa mais fácil de ser visualizada e no momento da gente realizar o cálculo da nota, a gente tem mais facilidade de fazer isso. É interessante que a gente não faça uma organização simplesmente por fazer. É interessante que haja alguma afinidade entre essas coisas que a gente colocou aqui dentro, entre essas atividades que a gente colocou aqui dentro dessas categorias, né, para a gente poder então calcular isso de uma forma mais simplificada. Olha só, prova substitutiva, eu vou colocar ela aqui embaixo de outras atividades, né, porque fica mais interessante aqui. E eu posso inclusive pegar categorias e colocar dentro de outras categorias, né? Dá para fazer isso também. Então a gente pode ir aninhando ali as categorias umas dentro das outras. E aí vamos supor que eu queira então eu vou criar uma nova categoria aqui, eu vou colocar notas avulsas. Que seria, por exemplo, uma nota de participação. Então, olha só, notas avulsas, está aqui embaixo. Vou colocar ele acima um pouquinho da prova substitutiva, né? Que a prova substitutiva seria a última ali. Pronto, coloquei aqui as notas avulsas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um item de nota, então. Adicionando esse item de nota, eu estou acrescentando uma nota que eu vou lançar manualmente, né, para os meus alunos. Então, vou colocar aqui participação. Participação, vou colocar aqui um valor mesmo, colocar o valor de 10 aqui na participação. Ok? Categoria PAI aqui, posso selecionar aqui já em notas avulsas e vou salvar aqui. E aí, olha só, então essa minha atividade aqui, participação, né, essa minha nota aqui de participação, ela já está aqui dentro das notas avulsas. Ok? E aí, se eu vier aqui, então, na parte de ver, né, eu vou visualizar tudo isso aqui, olha só. O Moodle, inclusive, ele organiza isso para mim. Então, na parte de questionários, eu tenho o questionário Pulp Fiction, questionário Django e o total de questionários.
outras atividades. Tem essas 3 atividades aqui e o total delas. Tenho notas avulsas aqui, a participação e o total de notas avulsas. E aqui eu tenho questionário geral sobre alguma coisa, né? E aqui a prova substitutiva, para a gente poder definir os valores. Então esse sistema de boletins do Moodle, né, de livro de notas, ele é bem prático, ele é bem dinâmico, né, versátil para a gente poder criar formulários bem complexos mesmo a respeito de onde a gente pode lançar, onde a gente vai lançar notas para os nossos alunos. Nas próximas aulas a gente vai ver, nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas que a gente pode fazer aqui dentro do relatório de notas.